E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A mensagem que eu quero pregar nesta manhã faz uma pergunta, estabelece uma dicotomia, se nós quisermos. E essa pergunta é: entrar para ganhar ou acolher para louvar? Entrar para ganhar ou acolher para louvar? Nós gostamos de viver para triunfar, de preferência para triunfar, certo? Gostas mais de ganhar do que de perder. Ninguém gosta de perder. E hoje, que estamos no Domingo de Ramos, vale a pena falarmos neste assunto, na preferência que nós temos para ganhar em vez de perder, reconhecendo até que essa nossa preferência por ganhar em vez de perder, vê-se até na maneira como nós nos vestimos. Até a maneira como nós nos vestimos, muitas vezes vai evidenciar a nossa preferência por uma vitória do que por uma derrota. Mas neste acontecimento que nós hoje recordamos, uma semana antes da Páscoa, Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus oferece-nos uma alternativa em vivermos para triunfar. E não há nada contra viver para triunfar, mas há uma alternativa ainda melhor. E essa alternativa não é vivermos para ganhar, mas é adorarmos um rei que é melhor do que nós. É procurarmos um tipo de triunfo diferente. É isto que eu quero pregar nesta manhã. E para o fazer, como sempre repetimos, nós precisamos da ajuda de Deus para ouvir a palavra de Deus. Precisamos de ajuda de Deus para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é por isso que, uma vez mais, vamos orar. Vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na vida de cada um. Querido Deus, que domingo bonito. Querido Deus, que bom o acordar pela manhã pelas nossas próprias pernas, o levantar da cama. Querido Deus, que bom a estrada aberta para nós chegarmos à casa de oração. Querido Deus, que bom chegarmos aqui e não ser um lugar vazio, às moscas, e vermos esta casa cheia. Querido Deus, que bom sabermos que isto acontece muito além daqui. Ainda por cima, lembrando nós este Domingo de Ramos, pensando na expressão do Teu povo, ao longo de Portugal, por todo o mundo, celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ó Senhor, nós queremos estar de acordo com aquilo que nós lembramos neste dia. E reconhecemos já que talvez não estejamos de acordo com aquilo que este dia deve pedir de nós, que é o acolhimento de um rei na nossa vida, Senhor.
Tu conheces a nossa facilidade em nos tornarmos reis da nossa própria vida. Ó Senhor, traz-nos uma coisa melhor à nossa vida do que isso, do que sermos reis de nós próprios. Traz-nos, através do poder do Teu Espírito, o Teu próprio reino, através de Jesus. Faz isto acontecer, Senhor, na vida de cada um, usando a pregação da Tua Palavra para que assim suceda. Nós oramos em nome do Rei, oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. No domingo passado não estive convosco, porque fui até à Igreja Batista de Sedufeita, no Porto. Uma igreja especial na minha vida, na vida da minha família também. Comemorava 68 anos de idade, a Igreja Batista de Sedufeita, no Porto. E deram-me o privilégio de poder pregar no dia do aniversário. Foi muito bom estar com a igreja, com o pastor Daniel Lopes, a sua esposa, a Ana, que é uma pessoa importante para mim, a minha prima, a família deles, o Filipe, o Pedro e a Joana e toda a igreja. A Igreja Batista de Sedufeita, como se costuma dizer, está ao barrote, não cabe mais ninguém, está cheia, cheia, cheia. Muitos irmãos também do Brasil, foi uma alegria estar com eles. Quero já dizer-vos, ouvi-os a cantar, e eles cantavam tão bem, que 2 dos cânticos que nós estamos a cantar hoje, eu trouxe de lá. Disse-me, temos que cantar. Um foi este e o outro foi o novo, porque os irmãos de Sedufeita sabem que isso acontece. Pelo menos com alguns de nós acontece. Quando nós vamos a algum lugar e as pessoas cantam com alegria, nós desejamos cantar com alegria também. Não quero desencorajar ninguém, mas é verdade que eles cantavam com mais alegria do que nós aqui. Eu não estou a dizer que isto é necessariamente do Porto, mas eles estavam a cantar com mais alegria. E eu vou já dizer isto. Nós, para Domingo de Ramos, estamos muito tímidos, ok? Se é assim que nós acolhemos um rei, pobre rei. Mas pronto, vamos até à palavra. Estamos tímidos e tal. Vamos lá até à palavra, a ver se Deus consegue suscitar mais algum empenho no nosso louvor. Volta aí ao texto, a Marcos 11. Entrada triunfal de Jesus. É Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos original. Provavelmente hoje ainda te podes cruzar com alguma procissão. Porque na tradição católica, naturalmente, hoje é um domingo especial também. E há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção neste texto. Nós vamos concentrar-nos, o texto que nós lemos é grande, mas vamos ficar sobretudo concentrados num aspecto que é o verso 5, que encontramos no verso 5 e no verso 6. Olha para o teu verso 5 e olha para o teu verso 6. Aliás, desculpa, não é verso 5 e verso 6, é mais tarde. Olha para o verso 7 e o verso 8. O que é que o verso 7 e o verso 8 têm em comum? Fala-se do quê? O que é que se fala aí? Verso 7 e no verso 8. Há aí uma palavra que é repetida. Vestes. Dependendo das traduções, pode haver outra tradução. Que outra tradução encontras para vestes? Mantos. Mais. Vestidos. Aquilo que as pessoas vestem. Eu gostava hoje de ficarmos só neste aspecto, na entrada triunfal, pensando naquilo que as pessoas vestem e o que vai acontecer à custa daquilo que as pessoas vestem num domingo, numa entrada triunfal tão única que marca a nossa história. 2000 anos depois ainda fazemos questão de a celebrar. Então, 2 coisas. No verso 7, há roupas que se lançam para Jesus se sentar em cima delas no jumentinho. E é verdade que a maneira como Marcos conta a história dá muita ênfase ao jumentinho, àquilo que parece uma quebra da propriedade privada. Hoje não vamos falar acerca disso, não é? Mas parece, porque há teólogos que acreditam que o jumentinho eventualmente até poderia ser filho de seguidores de Jesus, não sabe. Mas hoje não vamos tanto à questão do jumentinho, mas à questão das roupas. E tu vês que há 2 modos de empregar roupas ali. Primeiro, porque elas são colocadas em cima do jumento para depois Jesus se sentar em cima delas. Mas no verso 8 há mais roupas que neste caso já não são colocadas em cima do jumento, mas em cima de quem? Em cima do quê? No chão. Direto no chão. Para o jumento pisar agora que transporta Jesus. Estamos hoje, estou a fazer aqui uma grande simplificação, mas nós estamos hoje, 2000 anos depois,
num contexto em que dificilmente já vimos coisas parecidas a serem feitas. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje, quando nós pensamos na roupa que usamos, em grande parte pensamos em usar roupa para nos afirmarmos a nós mesmos. E claro que isto não é igual para todos, porque nem todos têm o mesmo empenho na maneira como se vestem, nem todos têm o mesmo gosto, todos nós nos vestimos de maneiras certamente diferentes, mas em grande parte, quando hoje nós pensamos na roupa, nós pensamos na expressão da pessoa que a está a vestir. Eu, quando escolhi a minha roupa, pensei em mim. Tu escolheste a tua roupa hoje, talvez haja aqui umas crianças para quem ainda a roupa foi escolhida pelos pais, talvez haja alguns maridos que foi a sua esposa que lhes indicou aquilo que devem vestir, mas de um modo geral, nós hoje, quando pensamos na nossa roupa, a roupa serve para sublinhar aquilo que nós somos, a nossa personalidade, os nossos gostos. Nós estamos longe de uma prática assim, usar a roupa para sublinhar o papel de outra pessoa. Eu usar a roupa, a minha roupa, mas em vez de sublinhar o meu papel, sublinhar o papel de outra pessoa. E por isso, hoje, a nossa roupa, de um modo geral, serve para nos honrarmos a nós próprios, não tanto para honrarmos os outros. E isto vestindo-nos nós com muito critério, ou até pelo contrário, ou até pela ausência de critério com que nos vestimos. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Hoje nós vestimos-nos e despimos-nos em função de a honra que nós próprios gostaríamos de ter através da maneira como nos apresentamos. Mas gostava de te sugerir, nesta aclamação de Jesus que está a acontecer em Jerusalém, uma nova maneira de tu olhares para aquilo que tu vestes. O que nós usamos deve ser em conformidade com a pessoa que nós acolhemos como Deus, Jesus. E uma das primeiras coisas que queria partilhar contigo nesta manhã é esta ideia que nós devemos vestir de acordo com quem escolhemos adorar. Encontras esta frase aí. Devemos vestir de acordo com a pessoa que devemos adorar. Se nós nos quisermos adorar a nós próprios, vamos usar muita roupa ou pouca roupa para que o valor que queremos que seja enaltecido, sejamos nós próprios. Mas este princípio que tu encontras nesta história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós podemos já aplicá-lo à nossa vida. Aliás, não foi por acaso que aqui há uns anos nós fizemos uma série de mensagens que tinha esta ideia de vestir no título. Lembram-se lá no final da carta aos... Lembram-se da carta aos Efésios? Por causa da armadura. Lembram-se qual era o título dessa série de mensagens? Vestimos o que queremos. E claro que era um trocadilho, não no sentido apenas da pessoa ouvir e dizer eu visto o que eu quero, mas no sentido de vestimos o que queremos. Eu visto aquilo em que eu creio. A nossa roupa nunca é apenas roupa. É sempre uma manifestação daquilo que nós espiritualmente somos. As roupas que agora se lançam para Jesus no seu jumentinho pisar funcionavam como um tapete de vestidos dos peregrinos que estavam a acompanhar Jesus até à Cidade Santa. E sabes, nesta entrada triunfal de Jesus há dois fluxos de peregrinos. Deixa-me explicar. Se desse para se filmar aquela entrada triunfal, seria mais ou menos assim. Bem, em primeiro lugar, lembra-te que quando Jesus está a chegar a Jerusalém, porquê é que ele está a chegar a Jerusalém e porquê é que há muito mais gente que com Jesus está a chegar a Jerusalém? Qual era o motivo? Era a celebração do quê? Da Páscoa. Era a celebração da Páscoa, a festa instituída no povo judeu que celebrava o quê? O que é que a Páscoa celebrava para o povo de Israel? A libertação do quê? Do cativeiro do Egito. Então, era a festa das festas. E havia peregrinações a Jerusalém. Eles iam subindo para Jerusalém. Agora, quando Jesus chega, nós temos este episódio, que uma vez mais estamos a lembrar, uma semana antes
da crucificação, geralmente lembramos, o Domingo de Ramos, e uma das coisas que seria interessante era perceber os dois fluxos de peregrinos nesta entrada triunfal de Jesus. Vamos imaginar que já havia câmaras, vamos imaginar que já havia drones que faziam a filmagem. Então, se houvesse um drone naquela altura a filmar a entrada de Jesus em Jerusalém, um dos fluxos era a entrada com Jesus. Imagina, portanto, Jerusalém, a cidade morada, tu estás a ver de cima, estás a ver a porta, isto é parte de dentro, isto é parte de fora. Se houvesse um drone a filmar, tu verias muita gente a chegar, dê-me só som aqui quando eu saio, vias muita gente a chegar, okay, a acompanhar Jesus, mas também acontece, e João lembra isso, que não é só a gente que está a acompanhar Jesus a entrar em Jerusalém. Havia pessoas que se apercebem da agitação e que de dentro de Jerusalém vão à porta para perceber o que é que está a acontecer. Então imagina, tens a cena do drone aqui. Portanto, de cima tu verias a entrada, muita gente a chegar em Jerusalém, mas por conta desse movimento todo, tu verias gente já dentro de Jerusalém que, com a atenção chamada por aquela agitação toda, ia ver o que estava a acontecer. Incrível, uma cena incrível. É uma cena incrível que está a acontecer. A cidade está a parar para ver Jesus entrar em Jerusalém. Jerusalém estava em ebulição, vamos dizer assim, mas curiosamente, em vez de dar confusão, ofereceu uma oportunidade para Jerusalém manifestar festa em humildade. Humildade. Porquê? Porque eles dão as suas próprias roupas para serem pisadas pelos cascos do jumentinho que carrega Jesus. Cristo é maior do que a vaidade daqueles peregrinos. E por muito bem vestidos que eles estivessem naquela ocasião, eles não criaram na sua roupa um obstáculo para que Jesus fosse recebido como um rei. E era assim que se recebia um rei. Imagina, eu não o vou fazer, mas imagina, era eu tirar o casaco, pô-lo no chão e um burro passar por cima dele. E não era só eu, muita gente. Deixa-me dizer-te, eu ontem vi um burro mesmo. Fomos dar uma volta, a família Fria estava connosco, fomos dar um passeio ali à Quinta Agronómica, à Estação Agronómica ali em Oeiras, e havia um burrinho, fomos primeiro para o burrinho e depois apareceram os cavalos. Estivemos lá a dar comidinha ao burro e aos cavalos, e são, de um modo geral, animais diferentes, não é? Mas são animais que nos espantam sempre pelo porte, e sobretudo o cavalo. O cavalo espanta-nos sempre pelo porte. Eu não sei, esta comparação é óbvia que eu vou fazer, eu não sei se tu estarias disposto, com a roupa que tens hoje, a colocar a tua roupa no chão, o teu casaco bonito no chão, e veres o burrinho a passar em cima dela. Mas foi isso que aconteceu. É essa a força do momento também. Aquela cidade acolhe e não há nada, por muito bonito que as pessoas usem, que elas digam: eu até acolhi esta pessoa, mas hoje trouxe o meu melhor casaco. Não, as roupas vão para o chão. É uma coisa tão simples, mas tão desafiadora da nossa realidade. Tirando cenas de tunas em universidades, eu não me lembro de nenhuma cena em que nós atirássemos roupa para o chão para ser pisada por alguém. Hoje vivemos longe de uma aclamação assim. Hoje vivemos com muita dificuldade em usarmos coisas que servem não para sublinhar o nosso valor, mas sublinhar o valor de alguém que é superior a mim. A agitação que Jesus estava a provocar, Jerusalém respondeu com festa, mas com humildade. E quero transportar este mesmo princípio para a tua vida. Vais encontrar essa frase agora aqui. A agitação que Jesus provoca responde-se com humildade. Meu querido, se Jesus tem provocado agitação na tua vida, não temas. Responde com humildade. Não respondas com medo. Acolhe Jesus. E deixa-me dizer-te,
aplicando este princípio do acontecimento, da entrada triunfal às nossas próprias vidas. É natural que a chegada de Jesus na tua vida traga agitação. Mau sinal seria se fosse o contrário. Mau sinal seria se tu, ao encontrar-te com Jesus, te sentisses na mesma. E por isso eu quero convidar-te a tu colocar-te com a mesma postura daqueles peregrinos que naquela altura receberam Jesus. Humildade. Responde à agitação que Jesus provoca na tua vida com humildade. Sabes, quando a nossa roupa serve para afirmar a importância de outra pessoa, que não somos nós que estamos a vestir a roupa, é porque reconhecemos que nessa pessoa há uma glória maior do que a nossa. Se tu te vestires de um modo em que a glória maior não serve para ti, mas para outra pessoa, o que tu estás a dizer é que essa pessoa é mais gloriosa do que tu és. João Calvino, quando falava acerca deste texto, ele lembrava que aquilo que tu encontras no verso 10, vai aí ao verso 10, por favor, que é quando, como é que aquele pessoal reage. Aliás, vale a pena ir ao verso 9 ainda antes. E tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Sabes o que Hosana quer dizer? Curiosamente, o significado de Hosana pode não parecer aquilo que imediatamente nós julgaríamos por ser uma palavra que se usa no louvor. Mas sabes o que Hosana quer dizer? Salva-nos, Senhor. Eu não sei se tu já passaste por um aperto, mas geralmente as pessoas quando passam por um aperto e precisam de clamar por ajuda, por socorro, elas levantam a voz. Ninguém a afogar-se no mar sussurra, pedindo por ajuda. Ninguém aflito fala baixinho. E essa é uma das coisas, por isso é que eu já estava a querer assim, picar um pouco a congregação, que não combina. Quando tu dizes Hosana, dizeres Hosana de um modo tímido, não combina com o que tu estás a dizer. E a coisa bonita é que tu podes usar uma palavra que no seu significado original quer dizer ajuda-nos, salva-nos, Senhor, e isso ser um gesto de louvor e de adoração. É um gesto de louvor e adoração. É um gesto de aclamação. É um gesto em que tu usas a tua voz, usas o teu corpo para dizer eu estou a falar a alguém que vale mais do que eu. É por isso que isto é uma explosão de louvor. Tu, se fores ler noutros evangelhos, esta explosão de louvor do povo incomoda sobretudo um tipo de pessoas. Marcos não dá esta ênfase, mas vais encontrar noutros evangelhos. Quais são as pessoas incomodadas por explosões de louvor, meus queridos? São os ateus? Podem ser os ateus, é verdade. Também podem ser os ateus. Mas no caso destes acontecimentos, quais foram as pessoas mais incomodadas com esta explosão de louvor? Foram os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus são especialistas a não gostar de explosões de louvor. Porque apesar deles terem uma aparência de quem segue a Deus, o verdadeiro Deus que eles seguem são eles próprios, a sua própria justiça. Ora, eu estava a dizer-te que quando Calvino comentava este texto, ele dizia uma coisa interessante, lembrando o Salmo 118. Porquê? Porque o Salmo 118, versos 25 e 26, não precisas de ir até lá, está a ser citado aqui. Quando o povo diz Hosana, está a citar o Salmo 118, que, como tu sabes, há uma coleção de chamados os Salmos dos degraus. Porquê que eram chamados os Salmos dos degraus? Os salmos de procissão, porque eram os salmos que o povo cantava quando ia para Jerusalém para a Páscoa. Então, é um destes salmos que está a ser cantado quando Jesus está a ser recebido. E Calvino dizia assim: ocupar um lugar na igreja é desejar a prosperidade do reino de Deus. De David. Vou voltar a repetir. Ocupar um lugar na igreja é desejar a prosperidade do reino de David. O que é que isto tem a ver connosco em Portugal em 2024? Ao ser aclamado desta maneira em Jerusalém, Jesus estava a cumprir uma expectativa que o povo de Abraão, Isaque e Jacó tinham, o povo de Israel tinha. Qual era a expectativa que o povo que veio de Abraão, Isaque e Jacó, o povo do Velho Testamento, o povo de Israel, qual era a expectativa que o povo tinha e que estava a encontrar em Jesus?
a expectativa de um novo David, de um novo rei David. Porquê? Porque o rei David marca a história do povo de Israel. É, nesse sentido, o rei mais amado. E é a David que Deus tinha feito uma promessa muito importante. Qual foi a promessa muito importante que Deus tinha feito a este rei tão carismático e marcante na história de Israel? Qual é a promessa importante que Deus tinha feito a David? Força, igreja, somos muitos. Qual era a promessa? De David viria, da linhagem de David, da semente de David viria quem? Alguém que era ainda maior David. Quem é esse alguém? O Messias. Então o povo naquela hora, na entrada triunfal de Jesus, responde considerando que aquele Jesus poderia ser o David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esta história de fidelidade entre Deus e o povo de Abraão, Isaque e Jacó culminava agora aqui, na recepção de um novo rei. Porquê é que Jesus não vem montado num cavalo e vem montado num jumentinho? Porque, curiosamente, alguns saberão, o jumentinho simbolizava uma coisa que geralmente o cavalo não simboliza. Por exemplo, tu vais passear por Lisboa e o que não falta são estátuas equestres. E há até significado, já ouvi guias a explicarem isto. Dependendo se o cavalo está com as 4 patas no chão ou não, ou se ele está com as patas levantadas, há significados diferentes para o que isso quer dizer. Mas porquê é que geralmente as figuras importantes tantas vezes aparecem montadas em cavalo? Alguém sabe? Porque em grande parte o cavalo é símbolo do quê? É símbolo de guerra, de vitória. E o jumentinho é símbolo de quê? Não é símbolo de guerra, é símbolo de paz. É símbolo de paz. E este rei não vem em conquista gloriosa de guerra. Este rei vem montado no jumentinho, porque ele é um rei de paz. Isto agora dava para falarmos muito tempo nisto, porque, por exemplo, por muito amor que houvesse por David, houve muitas coisas que não puderam acontecer com David. Porquê? Porque ele tinha sido um rei de guerra. Mas este David agora é muito melhor do que o David original. Este agora é o David que vem em paz. Logo, a pergunta que eu te quero fazer nesta manhã, que pelo Espírito Santo foste incluído nesta história deste povo de Israel, nós, que estamos aqui uma maioria de gentios, sei que o Filipe perguntou isto na semana passada, não é? Foi o Leonardo, não foi o Leonardo, não é? Alguns de nós podemos ter até ascendência judaica, mas nós que estamos aqui numa maioria gentia, uma das coisas que eu te quero lembrar é que tu foste incluído nesta história, que começou com Abraão, Isaque e Jacó, e quando sabes que foste metido nesta história de amizade especial entre o povo de Israel e Deus, deixa-me acrescentar esta pergunta para tu pensares hoje. Como é que Cristo tem sido a tua paz? Como é que Cristo tem sido a tua paz? A pergunta para ti, que pelo Espírito Santo foste incluído nesta história entre Deus e Israel, é: como é que Cristo tem sido a tua paz? Deixa-me dizer-te, não há guerras que nós cristãos possamos vencer sem que Jesus seja a nossa paz. E agora permite, isto é a minha opinião, podes ter uma opinião diferente da minha em relação a isto, mas eu receio que hoje, sendo tão fácil amplificar a nossa voz através da internet, das redes sociais, mas eu receio que nós estamos, como cristãos, a ter mais dificuldades hoje em exprimir que o valor da nossa vitória é à moda de Jesus, não é à moda dos homens. As nossas guerras não se ganham, não se podem ganhar sem a paz de Deus, sem a paz de Jesus. E concordarias comigo? Ultimamente há assim umas oportunidades para os cristãos, alguns cristãos, se manifestarem de uma maneira nada pacífica, agressiva. Hoje há assim uma espécie de novos rambos evangélicos, não é? E onde é que fica o valor da vitória da paz de Jesus? Que não é conquistada numa entrada em cavalgada triunfal, mas sentado no jumentinho.
O maior triunfo para quem segue Jesus está em reconhecer nele o descanso, em reconhecer nele a paz. De que adianta nós ganharmos conflitos de uma forma física, de uma forma psicológica, de uma forma moral, se nesses conflitos que ganharmos, nós vamos estar a confiar em nós próprios e não em Jesus? Do que é que adianta se tu fores um vencedor, se o triunfo for teu? Do que é que adianta tu triunfares? Do que é que adianta tu louvares-te a ti próprio se não for Deus, o Rei Eterno, que estiver a ser afirmado nas tuas vitórias? Do que é que adianta todos os esforços que nós podemos fazer e ser até infelizmente bem-sucedidos, usando as palavras do nosso Senhor, para ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Deus nos perdoou do tanto que nós temos peregrinado para que as entradas triunfais sejam as nossas. E deixa-me dizer-te isto, digo confessando a minha fraqueza também. O mais fácil é nós vivermos para termos nós as entradas triunfais. O mais fácil é nós mobilizarmos-nos para que a entrada vencedora seja a nossa. O mais fácil, naturalmente, é querer ganhar e não querer perder. Mas Deus quer dar-nos uma verdadeira humildade de reconhecer que o maior reino que existe não é a capacidade que tu tens de dominar as circunstâncias. O maior reino que existe e que seria eterno é o reino de Deus, não é o teu reino. É por isso que até na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Senhor, venha a mim, venha a nós. O teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que interessa. Deus nos dê a verdadeira humildade que acolhe Jesus como o nosso Rei e que acende o nosso louvor, que a atividade, o louvor é a atividade daqueles que preferem ser súditos do Senhor e não senhores de si mesmos. Tu encontras esta última ideia aqui. O que nós precisamos nesta manhã, queridos irmãos, é esta humildade de quem acolhe Jesus como o Rei. Não é de quem entra a ganhar, mas é de quem recebe aquele que vale mais do que nós, que é de facto o nosso Rei e que acende o nosso louvor. Porque o louvor é a atividade das pessoas que preferem não ser senhoras de si mesmo, mas honrar um Senhor que é maior do que nós, que é Deus. Todos nós, diariamente, somos tentados para nos assenhorearmos da nossa própria vida. Sermos, como dizia aquele poema, os capitães da nossa própria vida, da nossa própria alma. Mas está aqui um Rei melhor do que tu, está aqui um Rei melhor do que eu, que é Jesus. Entrar para ganhar, tu podes ganhar muita coisa. Podes até, novamente, lembrando as palavras do Senhor Jesus, podes chegar até ao ponto de ganhar o mundo inteiro. E deixa-me dizer, tu sabes como é que funciona? Poderemos ter personalidades diferentes, mas tu sabes geralmente quando funciona. Tu, se tiveres um adversário, tu vais querer ganhar esse adversário. E se ganhares esse adversário, tu provavelmente vais pensar, se eu ganhei a 1, se calhar vou ser capaz de ganhar a 2. E, eventualmente, se ganhares a 2, vais pensar, se eu ganhei a 2, se calhar sou capaz de ganhar a 10. E, em grande parte, o que cresce na nossa vida é o desejo de triunfar, de entrar, chegar, ver e vencer. É muito natural nós queremos ser esse tipo de vencedores, mas é sobrenatural nós acolhermos um vencedor que é maior do que nós, que é o Senhor Jesus. Nesse sentido, entrar para ganhar às vezes é uma coisa triste. Acolher para louvar é muito, muito melhor. E agora que nós estamos a iniciar uma semana especial para nós, com atividades todos os dias, meu querido, eu não quero que tu fiques preocupado, ansioso com a agitação desta semana, mas que esta semana sirva no seu próprio esforço para tu saboreares a paz que Jesus te dá. Para tu saboreares o facto de, ao ser Jesus o vencedor da tua vida, tu não precisares de viver numa luta incessante para te provares aos outros, para te afirmares em relação aos outros.
Se Deus assim permitir, teremos segunda, terça e quarta para os mais novos. Na quinta é uma reunião também especial. Porquê? Porque na quinta-feira uma das coisas que costumamos lembrar é que aquela noite é a noite em que acontece o quê? Na quinta-feira santa. O que é que acontece? A última ceia. Portanto, temos uma reunião especial também pensando nisso. Depois, na sexta, às 6 da tarde, vamos estar de volta, só da morte do Nosso Senhor. No sábado há pausa e no domingo, com a força que Deus nos dá, nós queremos fazer uma grande festa. Já pensaram nisto? Se Deus assim permitir, vamos batizar 4 pessoas. Por isso mesmo, vou pedir aos membros, como o Manel já lembrou logo, de seguida do culto, vamos ficar aqui. Vou pedir àqueles que não são membros, com simpatia, mas que possam ser breves a sair do salão, porque nós precisamos fazer esta reunião ainda. E não te esqueças que há alguns de nós que vão para Algés a seguir, porque temos uma igreja nova que estamos a abrir lá. Meus irmãos, é uma semana cheia de coisas. Não deixes que seja uma semana acerca de ti, mas que seja acerca de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Querido Deus, as nossas maiores falhas são sempre falhas de adoração a Ti, Senhor. Todos os nossos problemas têm uma ligação com o pouco que nós Te louvamos. E todos aqui praticamos este tipo de falhas, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu queres de nós adoradores mais fiéis. Senhor, isso não significa que fingimos alegria quando temos tristeza. Ó Senhor, mas significa que em todos os momentos nós confiamos num Salvador que é Jesus, Senhor. Que nós aclamamos, porque não somos capazes de nos salvar a nós próprios, Senhor. Ainda bem, ainda bem. Senhor, temos tentado e não temos conseguido. Que este possa ser um domingo de confiança em Ti, que és Pai, Filho e Espírito Santo, de prazer em Ti, de prazer em Jesus, o Rei que se humilhou e na sua humilhação foi glorificado e que está assentado à direita do Pai e que não está ausente de nós, porque o Espírito connosco está, Senhor. Que isto possa ser paz, hoje, para todos, ao longo deste dia e na semana que vamos ter pela frente. Recebam também a bênção do nosso Deus. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.